Olá, humanos! Aqui quem fala é mais um de vocês, e tu sabe o que é feito com os corpos dentro de uma funerária? Bom, se a única certeza da vida é a morte, pensar nela é inevitável. Apesar de doloroso, tenha em mente que um dia a hora vai chegar é essencial, inclusive para a parte financeira. Então, antes de mais nada, já deixa o teu joinha, isso é muito importante na divulgação desse vídeo, e compartilha com os teus amigos para que de alguma forma a gente consiga aos poucos quebrar esse tabu que é falar sobre a morte. Além da morte, outra certeza que dá para dizer que a gente tem na vida é que o funeral custa caro. E realmente, a indústria funerária movimenta cerca de 7 bilhões de reais todos os anos no Brasil. Os custos de um sepultamento e velório podem variar muito dependendo do estado, mas segundo a Abredif, que é a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário, o custo médio de um enterro fica na casa dos R$ 2.500 mais ou menos. E já está incluído nisso todos os custos relacionados a caixão, flores e ornamentação, vestimentas e os procedimentos de conservação pelos quais os cadáveres vão ser submetidos. Mas o que é feito com um corpo que é encaminhado para a funerária? Os cadáveres são submetidos a uma técnica de conservação que já é usada há alguns séculos, a qual nós damos nome de tanatopraxia. Tanatopraxia nada mais é que uma técnica utilizada desde o final do século XVIII que consiste na conservação química de cadáveres. Surgiu nos Estados Unidos com o advento da Guerra Civil Americana e foi difundida rapidamente em todo o mundo. Ela consiste em substituir todos os líquidos naturais do corpo, como sangue e alguns resíduos metabólicos do sistema circulatório, por fluidos conservantes, os tanatofluidos. Esses têm na sua composição uma grande parte de formaldeído, que é o clássico formol, principal conservante de cadáveres e peças anatômicas. Bom, a tanatopraxia tem três principais objetivos. O primeiro deles é atenuar o processo de decomposição, que começa imediatamente após a morte. O segundo é devolver a aparência natural do cadáver, maquiando e conservando o corpo com produtos que vão devolver aquela coloração rosada natural que nós temos graças à nossa circulação sanguínea. E com isso chegamos justamente ao terceiro objetivo, que é proporcionar aos familiares uma despedida o menos traumática possível. Porque a gente sabe que perder um ente querido já é algo complicado, então não precisamos fazer com que o velório contribua com o trauma que pode ser gerado durante a perda. Vou tocar uma música para você no menor violino do mundo. Então, estabelecidos os objetivos da tanatopraxia, vamos entender agora um pouquinho como ele é feito. O profissional responsável por realizar a conservação é o tanatopraxista, apesar da profissão ser mais comumente conhecida como agente funerário. E esse procedimento vai ser realizado numa sala própria para isso, chamada de tanatório. Tanatório é um local preparado e exclusivo para a realização da tanatopraxia, ou somatoconservação, ou embalsamamento, como também são nomes dados a essa técnica. No tanatório, o cadáver vai passar por uma higienização, que nada mais é que um banho com produtos antibactericidas e desinfetantes, de maneira que se faça total profilaxia da parte externa dos tecidos do corpo, ou seja, matar todo e qualquer vírus e bactérias que possa estar presente na pele do cadáver. Após a higienização, se inicia a troca de fluidos, que é o processo onde se substitui todo o sangue e resíduos metabólicos do sistema circulatório pelo tanatofluido arterial adequado. Os fluidos arteriais têm esse nome justamente porque são introduzidos dentro do sistema circulatório através da artéria, enquanto o sangue e os resíduos vão ser drenados pelas veias. Após ser feita a troca de fluidos, o cadáver vai ser submetido por uma aspiração. Aspiração feita nas suas respectivas cavidades torácica, abdominal e craniana. A aspiração é importante para que se retire o máximo de líquidos residuais que permaneçam dentro dessas cavidades, de maneira a não atrapalhar a eficácia do processo de fixação visceral. Então, depois da aspiração realizada, é hora da gente fixar os órgãos num procedimento chamado de fixação visceral, que conserva todos os órgãos internos e impede que o cadáver se decomponha rapidamente. Isso é importante porque os velórios duram em média de 12 a 24 horas, e sem a devida conservação, o corpo pode acabar apresentando os efeitos do processo de decomposição, como extravasamento de líquidos, inchaço e também o mau cheiro. Quem tiver curiosidade pode ver esse outro vídeo que eu vou deixar no card aqui ou um dos dois lados sobre o processo de decomposição cadavérica. Dá uma conferida lá. Mas voltando à tanatopraxia, depois do corpo ser devidamente aspirado e fixado, é o momento da gente tamponar e suturar. Esse tamponamento busca principalmente bloquear a nasofaringe e a faringe do cadáver, que é o local por onde os líquidos mais comumente vão escorrer
no decorrer do velório. E a sutura vai servir para fechar incisões e possíveis escoriações que o cadáver tenha e também para manter a boca fechada durante o velório. Com o corpo tamponado e devidamente suturado, é a hora de vestir o cadáver e depois colocar ele no caixão. Depois das vestimentas, a gente vai fazer a necromaquiagem para que possa, enfim, realizar a ornamentação desse caixão. Serão colocados flores, véus, entre outras coisas que podem ser solicitadas pela família. Com o corpo limpo, fixado e arrumado, pode-se dar início ao ritual religioso. Geralmente o cadáver vai ser velado, indiferente se for para ser cremado ou sepultado. E é extremamente importante realizar a conservação, justamente para caso a família queira fazer velórios que durem mais de 6 horas, pelo simples fato de existir a decomposição. E antes de finalizar, eu só queria destacar que, quando um corpo extravasa líquidos ou exala mau cheiro durante um velório, é decorrente da negligência ou da ausência do procedimento de conservação, sendo sempre a responsabilidade do profissional que realizou a tanatopraxia. Além disso, também é importante dizer que, caso a família queira fazer o velório, mas opte em não realizar a tanatopraxia, é necessário assinar um termo de responsabilidade, dizendo justamente que eles estão cientes de tudo o que pode acontecer com o cadáver no decorrer do velório, como o extravasamento de líquidos, o próprio inchaço, decorrente da decomposição, e também acabar exalando maus odores, certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões sempre vão ser bem-vindas. É só deixar aí nos comentários. Deixa o like para me dar aquele apoio, isso é muito importante na divulgação do vídeo. E compartilha com os teus amigos, para que cada vez mais pessoas saibam o que é feito com os corpos dentro de uma funerária. Valeu por assistir e até a próxima. Agora o olho não tá gravando.